Olá pessoal, então vamos neste vídeo falar sobre listas, né? Também um recurso clássico aí da diagramação, que eu acho que até é subutilizado, né? Você às vezes até encontra listas feitas na mão, mas vamos aqui, né, começar do início, vamos falar de lista não ordenada, né, o bullet. Bem, essa parte básica, assim, de criar, né, você aqui pelo painel do propriedade do parágrafo, você pode já adicionar uma lista. Se você pressionar, né, esses itens com Alt ou com Option, eles, né, a maioria deles vão abrir a propriedade, né, da lista ou onde você clicar. Então aqui iniciando, é possível também adicionar um bullet de uma outra fonte que não seja do texto, né, é importante saber. Aqui eu puxei até uma do Windings, então pegar um símbolo como esse aqui que eu estou usando. A gente tem como controlar o espaçamento, né? Normalmente a tabulação é o caractere mais comum a ser usado para poder fazer esse recuo. E esse recuo é sempre, né, uma indentação que a gente controla, né, à esquerda, dando esse espaço. Se você quer dar o efeito, né, na primeira linha, o mesmo valor que você coloca na esquerda, você coloca um valor negativo ah, na primeira linha, né? E aqui a gente consegue controlar, né, dar o recuo aqui linear, né, alinhado aqui para separar o bullet. Podemos também colocar um estilo de caractere previamente criado, ou até criar um a partir daqui. Muito bem, pessoal, feito isso, por exemplo, eu já tenho até um estilo aqui criado, né, eu vou formatar ele agora. Então, vou pegar aqui todo o texto, formatei o texto, eu vou formatar aqui já com estilo lista. Uma coisa que é interessante nessa versão até do 2019 é a possibilidade da gente controlar o espaço quando você tem estilos, né, parágrafos com o mesmo estilo. Por exemplo, se eu que é essa função nova aqui, isso aqui não tinha até então, né, isso é novo do 2019. Se eu botar aqui ignorar, repare que eu tenho 10 pontos, né, de espaço antes e espaço depois que ele aplica em cada tópico da lista. Eu posso agora ignorar quando eu tenho, né, parágrafos com o mesmo estilo, e isso só aplicar no primeiro e no último evita, né, a redundância de você ter um estilo para o primeiro item, para o último item. É um ponto aí bem positivo dessa última versão do InDesign. Muito bem, seguindo agora para a lista numerada, por exemplo, aqui neste caso, não muda muito, né? Eu posso iniciar aqui com uma sequência de numeração e editar a propriedade. Eu vou ter aqui o número, né, até os estilos que eu posso estar mudando, mas de novo a tabulação e o controle aqui se eu quero fazer ele com recuo, né? Posso afastar ele da margem e controlar aqui também a distância. Posso até trabalhar aqui zerando essa questão do recuo, tá vendo? E aí já trabalhando com a tabulação. A posição da tabulação, se eu quero deixar ele mais afastado, eu posso até colocar para ele alinhar à direita. E reparem aqui, né? Quando eu coloco ele para alinhar à direita, eu consigo aumentar aqui o recuo da primeira linha, ó, até que também os números aqui com um dígito fiquem todos, né, alinhados à direita. Então a gente tem esse controle aqui. Agora eu volto. Então a gente consegue controlar tanto a esquerda ou a direita esse acabamento. Se você não quer deixar esse espaço aqui, né, maior, você quer deixar ele por igual, a gente consegue, ó, ter um acabamento melhor. Da mesma forma, posso explicar um estilo de caractere, né, aqui, que é o número. E agora eu vou criar um estilo de parágrafo para ele. Lista número, formatar. E eu posso até editar esse lista número e aplicar para ficar igual a esse aqui, ó, aplicar um estilo alinhado, que vai ser o bold, ó. Mas no caso sempre a gente precisa ter, né, principalmente o estilo alinhado, até para o grip também, para a expressão regular, tem um caractere que seja um padrão. No caso aqui, o nome, depois sempre vem um parênteses, indicando um limitador, né? A gente precisa ter esse limitador no conteúdo, que no caso aqui eu vou digitar o parênteses, e eu vou dizer que ele vai pegar até encontrar o parênteses, não incluindo o parênteses, né? Então assim eu consigo formatar, não importa a quantidade de palavras, né? Ele já formata direitinho aqui, fica essa variável. Beleza, pessoal? Agora uma coisa que acontece, digamos o seguinte, quando a gente tem duas caixas de texto, quando elas estão encadeadas, né, obviamente ele dá sequência. Mas se eu recortar esse texto e criar uma outra caixa de texto separada, tá vendo? Aí ele não dá, ele
ele continua. Então, nesse caso aqui, quando você quer fazer uma sequência entre páginas, de listas, né, em páginas separadas, né, isso é possível criando uma lista, né, separada, um novo item de lista aqui, ó. Vou criar aqui lista 1, e é importante estar marcado, ó, continuar através das matérias, e até é possível fazer isso com documentos separados, continuar através do book. Então, quando eu crio uma lista e habilito, ó, automaticamente isso está no estilo, né? Automaticamente ele entende, mesmo se eu criar aqui uma caixa nova, botar aqui o texto de apoio, né, ele dá continuidade à numeração. Uma coisa que é interessante também na lista é se você, por exemplo, pegar um tópico desse e mover, obviamente ele vai atualizar, tá vendo? E essa função de arrastar precisa ser habilitada nas preferências aqui, né, o Ctrl+K, o Command+K. A gente tem a função aqui na aba de tipo, habilitar, né, o drag and drop, né, a edição do texto, habilitar no Layout View, porque ele só vem por padrão no editor de matéria. Duas dicas, né, que são importantes para falar de lista. Um deles é essa possibilidade de encadear a numeração a partir do momento que você habilita uma nova lista, né? E a outra possibilidade é trabalhar com níveis separados. Isso é muito utilizado quando você tem a questão e a resposta, assim, né, essa parte didática, né, é muito útil você trabalhar dessa forma, por exemplo. Deixa eu pegar esse texto aqui. Então você vai ter um estilo de parágrafo para pergunta, que é um estilo normal de lista, aqui não tem nada demais. É uma lista numerada, né, a estrutura dele, nível 1. Não precisa criar aqui listas. Esse item aqui de lista é só quando tem caixas separadas ou até arquivos também separados que você vai ter que utilizar o book. Beleza, aqui normal. E aqui eu vou ter os itens. Então, no momento que você vai criando, tá vendo aqui, ó, no caso a pergunta, aqui os itens, aqui já está formatado, né? Mas o que faz ele resetar a cada vez que ele encontra uma pergunta é essa função aqui, que ele está em outro nível a resposta. Se eu colocar tudo no nível 1, ó, ele continua. É como se fosse uma lista só está mudando a aparência, né, o estilo. Então, as respostas precisam estar aqui, ó, nível 2, e habilitado aqui, ó, restartar a numeração no nível anterior. E assim, a cada vez que ele encontra um nível diferente, ele recomeça. E fica muito prático de você, né, trabalhar dessa forma. Bacana, pessoal. E para fechar, uma última dica é que às vezes você pode precisar copiar, né, o teu texto e levar a lista junto, porque aplicado aqui no design você não seleciona a lista. Então é possível fazer isso aqui, ó, converter a lista número para texto. E aí vem todas as tabulações e tal, mas você consegue agora selecionar, né, o texto da lista. Um caso específico que você precise levar a linha inteira do parágrafo, né? Beleza, pessoal? Era isso, essas duas principais dicas de níveis e de criar lista em caixas separadas. Vai ser bem útil aí, tenho certeza, no desenvolver dos trabalhos. Forte abraço, até o próximo vídeo.